Sejam bem-vindos a este vídeo de sistemas operativos, ainda na temática do Standard I/O API de alto nível. Vamos desta vez falar das funções de leitura, a saber o fgetc, o ngetsc, o fgets, o fread e o fscanf. São as funções de leitura da biblioteca Standard I/O. Ora, a API STDIO disponibiliza funções para vários tipos de elementos, portanto, um caractere, é feita a leitura de caractere através do fgetc e em função inversa que permite devolver um caractere à stream, ngetsc, a leitura de uma linha através do fgets, a leitura de dados binários através do fread e a leitura de dados formatados através do fscanf. Portanto, vamos olhar primeiro para o fgetc. A função fgetc é do mais simples possível, recebe como parâmetro a stream e o que ela vai fazer é, da posição corrente do fecheiro, onde se encontra o ponteiro do fecheiro, vai nos devolver um caractere. Usa aqui um inteiro para o efeito, mas na realidade o que ela devolve é um caractere. Portanto, se tudo correr bem, ela vai devolver o caractere lido. Se houver alguma situação de erro, então é devolvido EOF, que é uma constante especial, e agora nós vamos ter que saber o que é que significa esse EOF. Tem duas possibilidades. Ou estamos no final do fecheiro, acabou o fecheiro, não há mais nada para ler, ou então ocorreu um erro. Para distinguirmos estas duas situações, sabendo que o fgetc devolve EOF, e pode ser para qualquer uma das situações, vamos ter que usar as funções ferror e feof. Portanto, a função ferror, como o nome sugere, é para nós avalizarmos se existe um erro na stream. Portanto, quando chamamos ferror com a stream, vai-nos ser devolvido 0 para indicar que não existe erro, está tudo bem com a stream, e um valor positivo para indicar que houve de facto um erro e, portanto, que o EOF devolvido por fgetc corresponde a uma situação de erro. Por sua vez, o feof, portanto, é uma função que vai testar se estamos com o ponteiro do fecheiro no final do fecheiro. Portanto, vai devolver maior que 0 se for o fim do fecheiro. Chegamos de facto ao fim do fecheiro, já não há mais nada para ler, ou 0 para indicar que não se trata de uma situação, não estamos no final do fecheiro e, portanto, no caso do fgetc ter devolvido EOF é porque ocorreu um erro. Finalmente, a função clearError permite limpar os erros que possam estar associados ainda àquela stream, ou seja, para evitar que os erros se propaguem entre chamadas distintas. Portanto, recapitulando, o fgetc permite a leitura de um caractere na posição corrente da stream que está aqui indicado, vai devolver aqui do int. Nós já sabemos que vai devolver EOF se houver uma situação de ou chegamos ao fim do fecheiro ou ocorre um erro, e existe uma operação inversa ao fgetc, que é a função ngetsc. O que é que ela faz? Vai devolver o caractere que está aqui, vai colocá-lo na stream, ou seja, a próxima vez que eu chamar o fgetc, eu terei acesso a esse caractere que foi agora injetado na stream, não é? É uma função, chamemos assim, inversa do fgetc. Agora, passando à função da leitura de linha, é o fgets, portanto, permite uma leitura de linha. O que é que a função vai fazer concretamente? Vai ler até size-1 octetos da stream. O size aqui é um parâmetro em que nós estamos a indicar que não queremos ler mais do que 6 elementos. Será, porventura, o tamanho máximo suportado pela zona de memória apontada por str, não é? Portanto, será um buffer essa zona de memória e o número máximo de bytes que podem caber nessa zona de memória será o size, não é? Aqui, obviamente, está indicado a stream. O resultado é guardado, portanto, na zona de memória apontada por str e é sempre guardado o /0 em str. Portanto, é sempre garantido que a nossa string, que é lida aqui, vai correspondendo a uma string que é determinada. Isso é muito importante. E, aliás, é a razão de ser aqui, estar a leitura a ser feita por size-1. Esse -1 está aqui precisamente para ter espaço suficiente para depois ser acrescentado pela própria função o /0 para garantir que a string é terminada. Quando é que a leitura cessa? Quando é que o fgets vai terminar a leitura de uma linha? Quando é detectado ou o fim do fecheiro, chegou ao fim do fecheiro, obviamente já não há mais nada para ler, ou então detecta um /n, ou seja, uma quebra de linha. Daí a função ser para leitura de linhas. Portanto, se o /n é lido, o mesmo será guardado em str, ou seja, o que vai acontecer é que a string vai ser fechada, portanto, o último byte da string será o /0 e o penúltimo, caso haja leitura do /n, será o /n e, portanto, será preciso, em alguns casos, filtrar esse /n e eliminá-lo. A função fgets vai devolver str se não ocorrerem erros e nulo caso tenha ocorrido erro. Não é? Portanto, caso tenha ocorrido um erro, por exemplo, a stream não ser válida ou o str apontar para uma zona de memória que não é válida. Portanto, fgets para ler uma linha. Uma versão mais poderosa
é a função getLine. A função getLine não faz propriamente parte da stdio, portanto da biblioteca stdio de alto nível, mas é uma função muito poderosa que nos permite ler uma linha, sendo que nós não precisamos indicar aqui o tamanho da linha, ou seja, podemos na fase inicial ter aqui, e reparem que aqui é um duplo ponteiro, é um ponteiro para ponteiro-chave, portanto aqui nós podemos indicar quando chamamos a função um ponteiro, o endereço de um ponteiro e esse ponteiro aponta para nulo, certo? Aqui o size é a mesma coisa, já vamos ver como é que isso funciona, já que a função tem um comportamento bastante flexível. O n aqui será o tamanho. Portanto, se nós indicarmos lineptr null, e é isso que faz normalmente na primeira chamada, essa função tem por objetivo ler uma linha do fecheiro de cada vez e muitas vezes é chamada em ciclo. E a primeira vez que a chamamos, nós vamos ter aqui o lineptr. Vamos apontar para um ponteiro line que está a null. Significa o quê? Significa que a própria função getLine vai alocar uma zona de memória através do malloc para depois lá guardar a linha do fecheiro, não é? Portanto, vai alocar e vai nos devolver o endereço nesse ponteiro. Portanto, o que ela vai fazer é reservar a memória com espaço suficiente para a linha que está a ler e depois devolve-nos um ponteiro para isso. No size vai nos devolver, que é uma passagem aqui por referência, vai nos devolver o tamanho do vetor, perdão, da zona de memória alocada, que corresponde precisamente ao tamanho da linha que foi lida, não é? Aqui será obviamente a stream. E portanto, a função getLine, se chamada com o lineptr diferente de null, significa que já existe um vetor alocado, já existe uma zona de memória alocada. O que ela vai fazer, a função getLine, vai usar essa zona de memória para ler a linha que suscita agora, portanto está na posição corrente do stream. Se essa linha for maior do que o espaço do buffer, que é indicado através aqui do parâmetro n, então, se ela for maior, o que o getLine vai fazer é um realloc à linha, portanto vai tentar estender aquela zona de memória de maneira a que agora possa acomodar a linha que agora está a ser lida e que é maior do que aquela zona do buffer, não é? É isso que ela faz. E devolve sempre no n, portanto que é a passagem por referência que nós já vimos, portanto é um ponteiro para n, é uma passagem para referência, e vai devolver sempre o tamanho do buffer, o tamanho atual daquele buffer, não é? Que corresponde obviamente ao tamanho da linha que foi agora lida. Portanto aqui é importante dizer que o lineptr deve montar para uma zona de memória alocada precisamente para permitir o realloc a nível da própria função getLine. Se for chamada que o lineptr for igual a 1, ou seja, o asterisco lineptr é igual a 1, ou seja, o que nós vamos passar aqui é o endereço de um ponteiro, nesse parâmetro lineptr, e se esse ponteiro, esse endereço de ponteiro, o ponteiro estiver a null, significa que nós estamos a dizer ao getLine, olha, arranja a tua memória, faz tu um malloc para depois copiares para lá a linha e devolve-nos aqui no n o tamanho dela, certo? Essa função, como já vamos ver num exemplo, é uma função para ser usada em ciclo. Portanto, n, percentagem n, é devolvido com o número de octetos escritos em lineptr e getLine vai devolver ou o número de caracteres lidos, portanto aqui esse SSID, que é um inteiro com sinal, ou então menos u, caso ocorra erro, ou end of file. Aqui, novamente, para nós sabermos se ocorreu um erro ou não, vamos fazer a chamada função ferror na stream e o end of file vamos fazer a função feof na stream também. Portanto, conseguimos distinguir tal como já tínhamos feito no webgetC. Portanto, já aqui um exemplo que é retirado da página do manual, portanto, podem ter facilmente acesso a esse exemplo fazendo man do getLine. E aqui, olhando para o exemplo, trata-se de um código que visa basicamente a leitura de um fecheiro. O fecheiro é indicado como sendo o parâmetro único da linha de comando. E agora o que vai acontecer? É aberto o fecheiro através de uma stream de alto nível. Aqui o PE agora é simplesmente mostrar o erro associado ao RNO, é uma função que existe para o efeito, que mostra o erro no canal, a string associado ao RNO no canal DL, no canal STDR, e aqui está aquilo que nos interessa, é um ciclo while em que está a ser feita a leitura do fecheiro linha a linha através do getLine. Reparem que aqui é indicado o e-comercial line, o endereço line que inicialmente é colocado a nulo. Portanto, na primeira chamada, a zona de memória, o line está apontado para nulo. Nós vamos passar um ponteiro ao getLine e que está apontado para uma zona que está a nulo. Ou seja, o próprio getLine, ao ver isso, vai ser ele próprio a alocar a memória. Depois temos aqui o len, que também na primeira chamada está a 0. Portanto, estamos a indicar ao getLine, desembrulha, arranja tu a memória para a linha que vais ler. Não é? Aqui, obviamente, é string. Se isso for diferente de menos 1, quer dizer que tudo correu bem e, portanto, conseguimos ler uma linha de tamanho. Aqui o percentagem ZU é para nós mostrarmos aqui esse valor devolvido pelo getLine, que é um size não é? nRead, ou seja, quantos elementos é que foram lidos da linha, não é? Qual é o tamanho da linha lida. E aqui até fazemos depois um fwrite,
Portanto, estamos a uma função já descrita da API de alto nível e a escrita está a ser feita a nível do STDL. Portanto, a primeira vez que é executado, portanto, a primeira iteração do ciclo, o getLine tem os valores line aqui a nulo e os valores len a 0. Depois, lê uma linha, portanto, passou-se a primeira iteração do ciclo, quer dizer que foi reservada a memória pelo getLine aqui para o line, e portanto nós ficamos com acesso a essa memória, e o len também tem o tamanho correspondente à zona de memória que foi alocada. A segunda vez, portanto, o getLine já poderá usar novamente essa memória que foi alocada previamente. Se a linha for maior, ele possivelmente terá que, obviamente, estender essa zona de memória, terá que fazer um realloc e indicará aqui no len qual é que é o tamanho dessa nova zona de memória. E assim por diante. Portanto, sempre tiver ali uma linha, ele, se tiver necessidade, irá fazer o realloc para conseguir que a linha, se for maior, não é, possa caber naquele buffer. Portanto, o buffer é esticado à medida que é necessário. No final, nós temos que fazer o free do line, certo? Porque foi alocado pelo getLine, fechar a string e devolvemos aqui o exit success, que podia ser perfeitamente substituído por um return 0. Portanto, esse exemplo, volto a lembrar, está no manual do getLine. Uma função muito similar ao getLine, aliás, generalista, é uma função que faz a mesma coisa que o getLine, chama-se que é delim, só que em vez de estar baseada apenas no /n, como sendo um delimitador de linha, permite-nos indicar aqui um delimitador. Portanto, podemos indicar aqui o delimitador que quisermos, pode ser um /t, pode ser um cardinal, pode ser aquilo que nós quisermos. Portanto, como eu disse, o getLine é um caso particular da função getDelim. O resto, o funcionamento é em tudo idêntico. Agora, a função fRead. A função fRead é uma função que nos permite fazer leitura de uma string. Portanto, temos aqui o fRead. O que é que vai precisar? Vai precisar da zona de memória para onde vão ser copiados os dados a serem lidos da stream, do fecheiro. O tamanho, isto aqui é importante distinguir, existe aqui um size t chamado size e um size t chamado rnr. Isso vai ser o tamanho individual de cada um dos elementos. E aqui vai ser o número de elementos. Portanto, se eu tiver uma estrutura, imaginem, com cada elemento da estrutura tem 12 bytes, eu aqui vou indicar 12, normalmente até se indica, o que se indica é o size of da struct, não é? E aqui vou indicar quantas estruturas é que eu quero, não é? Quero, por exemplo, 2 estruturas. Será essa a finalidade de nós termos aqui 2 parâmetros. Aqui é o tamanho individual de cada um dos elementos e aqui o NR será o número de elementos que nós pretendemos ler, não é? Finalmente aqui está a indicação da stream. Temos aqui um exemplo, nesse pequeno gráfico, não é? Nesse pequeno diagrama, em que temos basicamente aqui o ponto para buff, portanto é uma zona de memória que foi previamente alocada ou reservada através de uma declaração char, e temos depois outro tipo de declaração, não é? E depois temos aqui, nesse caso, o tamanho individual de cada um dos elementos é 4 e pretendemos ler 2 elementos. Portanto, vamos precisar de uma zona de memória que tenha capacidade para ler, nesse caso, 2 vezes 4 bytes, são 8 bytes, porque temos elementos que um elemento ocupa 4 bytes e temos aqui 2 elementos, portanto teremos a necessidade de fazer aqui um fRead com um buffer com capacidade para 8 elementos, não é? Portanto, a função que é que devolve o número de elementos lidos, atenção, o número de elementos corresponde aqui ao NR, não é? Portanto, aqui nós estamos a ler, naquele exemplo, estamos a ler elementos cujo tamanho é de 4 e queremos 2 desses elementos, a função fRead vai nos devolver 2 se tudo correr bem, certo? Se o número de elementos lidos é menor que NR, então temos que investigar o que é que se passa. Ou pode ter sido alcançado o fim do fecheiro, temos que usar o FOF, ou pode ter ocorrido um erro, por exemplo, a stream ser inválida, e temos que usar o fError. Portanto, temos aqui um pequeno exemplo, a reforçar aqui a ideia do fRead. Temos aqui uma estrutura A, portanto, que está aqui com o type def, a definição da estrutura, tem aqui um campo nome e tem aqui tem aqui um campo nome estudante e aqui um campo nome, né? Aqui temos espaço para 20 dessas estruturas, portanto, temos a declarar um buffer com capacidade para acolher 20 dessas estruturas. Temos aqui uma variável NR e aqui o que vamos fazer é um fRead. Para onde? Para o buff, portanto, lê para aqui para essa zona. O quê? Um elemento individuado, portanto, vai ser uma estrutura do tipo estudante T, que está aqui definida em cima, não é? Com determinado tamanho. Quantas? 2. A partir de onde? A partir da stream, não é? Se o NR for menor que 2, então vamos ver o que é que se passou. Ou aconteceu um erro na stream, ou qualquer situação de erro e nós reportamos da forma habitual, ou então estamos no final do fecheiro e há que tomar a decisão do que é que se faz, não é? Se calhar já lemos todas as estruturas de estudantes e já não precisamos de estar aqui a reportar a situação. Finalmente, as funções de leitura terminam com fscanf. Todos certamente já conhecem o scanf. A diferença aqui
do fscanf é que ele basicamente atua numa stream. Aliás, o scanf é um caso particular do fscanf, já que o scanf vai atuar na stream std. Não é? Portanto, aqui nós já sabemos que é o formato e podemos indicar aquilo que pretendemos ler. Por exemplo, se quisermos ler um inteiro, iremos indicar um percentagem D, se quisermos ler uma string, um percentagem S, e aqui, nessa zona aqui de reticência, quer indicar que a função tem um número variável de argumentos, parâmetros, se quiserem, nós vamos indicar as várias variáveis, as zonas de memória que vão ser preenchidas pelos elementos aqui indicados no formato. Não é? Portanto, existe na realidade, antes disso, se calhar vamos falar da devolução, que envolve o fscanf, vai ser o número de parâmetros lidos com sucesso. Portanto, se eu aqui tiver um percentagem D e um percentagem S, vai envolver quantos é que conseguiu de facto efetivamente preencher, e EOF em caso de erro. Já sabem que a situação de erro depois pode ser detectada através do FEOF ou do FERROR para distinguir entre o final do fecheiro e a ocorrência de facto do erro. As funções que também fazem parte da família, chamemos assim, do fscanf, são o scanf, que é a stream std, como já tivemos a oportunidade de dizer, e o sscanf, que em vez de fazer a leitura a partir de uma stream, portanto de um fecheiro, faz a leitura a partir de uma zona de memória, ou seja, a partir de uma string. Não é? Portanto, basicamente, o comportamento do scanf e o do sscanf, que é relativamente complexo, não é? Em termos de análise dos parâmetros, etc., são funções relativamente complexas, tal como o fscanf, são todas funções da família, se quisermos assim chamar, do fscanf. Não é? E assim encerramos aqui essa secção.